Olá, leitores! Eu acho que essa é a primeira vez que eu venho falar com vocês sobre um livro e eu não sei se eu realmente entendi a proposta do autor, o que ele quis dizer com a obra. E esse livro que eu tô falando pra vocês é O Processo do Franz Kafka, um dos primeiros títulos que saiu póstumamente do autor. Esse livro aqui ele foi traduzido e tem o pós-fácil do tradutor mais frequente do Kafka, que é o Modesto Carone. E eu tô fazendo esse livro aqui pra vocês sem ler o pós-fácil que ele escreveu falando sobre a obra. Então, todas as opiniões que eu der aqui nesse livro são opiniões que eu realmente tirei da obra lendo ela. Pode ser que você tenha opiniões diferentes da minha, tá tudo bem, mas eu vou expor elas aqui pra vocês. Eu fiz bastante marcações no livro com os post-its das frases que eu gostei, né, e de coisas importantes dentro da obra. E também fiz anotações no meu caderninho aqui. Eu gosto de escrever agora bastante sobre os livros que eu leio. Eu não tinha esse hábito, mas agora eu tenho. Não só para fazer resenhas aqui, mas também para mim pensar sobre aquilo que eu tô lendo. Esse livro aqui foram mais ou menos umas 4 páginas de anotação que eu fiz, e essa última página eu anotei os pontos principais que eu quero discutir com vocês sobre a obra. Eu vou dar uma ideia geral para vocês de como acontece a história da obra, mas eu vou falar mais o que eu senti lendo ela e não falar tanto sobre a história. Não é um contando uma história, é realmente um discutindo a obra. A gente tem aqui como personagem principal o Joseph Kay. Ele é uma pessoa importante dentro de um banco aqui nesse lugar, que a gente não sabe qual país que é ou onde se passa, a gente só sabe que ele trabalha em um banco. Logo no começo da história, ele tá vivendo um dia normal, começando um dia normal, quando ele é abordado por guardas de um tribunal, dizendo que ele foi acusado por algum delito que ele cometeu. Que tanto ele quanto a gente não vai saber ao longo do livro qual foi esse delito. Eu acho que esse é um dos motivos para mim ter continuado lendo o livro. Ele não é um livro empolgante em termos de escrita e também em termos de história. Ele é um livro mais instigante. A escrita do Kafka ela é uma escrita mais linear. Ela não vai ser muito descritiva, muito romanceada. Ele vai descrever um espelho como era um espelho, em vez de aquele espelho refletia a luz. Ele é mais direto nos pontos que ele quer retratar no livro. Isso não é uma coisa ruim, mas pode ser que algumas pessoas achem a escrita não tão desenvolvida assim quando elas estiverem lendo o livro. Eu não achei isso, eu só achei realmente uma coisa mais direta e reta. Eu gosto muito da escrita, por exemplo, do Charles Bukowski, que ele escreve de uma maneira mais crua mesmo, então não foi uma coisa tão diferente pra mim. A partir do momento que o Joseph Kay vai ser acusado, a vida inteira dele vai começar a meio que ruir, porque ele precisa se livrar dessa acusação pra continuar fazendo o que ele estava fazendo normalmente, que é basicamente viver. Só que ao longo dessa história, a gente não vai ter as partes do Joseph dentro do tribunal. Acontece só uma vez uma cena aqui que ele aparece dentro do tribunal em um capítulo, mas isso não vai ser o foco da narrativa do autor. Na realidade, pelo que eu entendi da obra, ele vai trazer mais pontos que são relevantes fora do tribunal, mas que têm a ver com o tribunal. Então eu vou tentar trazer aqui algumas coisas que eu reparei, e se vocês quiserem deixar nos comentários coisas que vocês também repararam, ou se vocês se interessaram pela obra e querem falar mais sobre isso, pode deixar aqui os comentários que eu vou tentar responder o máximo que eu conseguir. Uma das questões que eu mais reparei dentro da obra foi o caso do Joseph Kay ser uma pessoa influente dentro de onde ele trabalha, que é no banco, né, que é uma coisa assim que tá na nossa sociedade de uma maneira regular, né? Todo mundo precisa de um banco para colocar seu dinheiro. O Joseph Kay, ele é uma figura de autoridade dentro do lugar onde ele trabalha, afinal ele é um banqueiro. Só que, dentro desse processo todo que vai acontecer com ele não vai ser uma figura de autoridade. Ele precisa ter contato com as pessoas que estão dentro do judiciário, né? Tanto advogados quanto juízes ou outras pessoas que estão ali dentro desse ambiente, para conseguir fazer com que seu processo tenha alguma relevância e que ele consiga se livrar dele. Então a gente pode notar que o autor vai trabalhar essa questão de hierarquias sociais dentro das questões do trabalho. Em certos momentos da obra, isso foi uma coisa que eu parei para pensar agora, o Joseph ele vai mostrar muito orgulho como uma pessoa, sabe? Ele não vai querer abaixar a cabeça para as outras pessoas que são figuras de poder dentro desse judiciário. Ele vai querer se comportar como uma pessoa que de fato é inocente, até porque ele nem sabe qual foi o delito que ele cometeu. Tentem se colocar no lugar do Joseph. Você é uma pessoa que tá vivendo o seu dia normalmente, você acabou de acordar, você vai tomar seu café da manhã, e você recebe na sua casa 2 guardas de sei lá, policiais, vamos supor, e que te falam que você tá sendo acusado por uma coisa e que você tá detido. Qual que é a sensação que você vai ter? Você vai falar, mano, eu tô ferrado, caralho, o que foi que eu fiz pra estar nessa situação? Então é a primeira reação do Joseph, apesar de ele dizer que não tá tão assustado, né? Se eu não me engano, ele tem uma fala assim no começo do livro, posso estar enganada, porque já faz um tempo que eu li o começo do livro, mas enfim, é isso. Eu, no lugar dele, eu acho que eu realmente começaria a ter ataques de pânico,
ia querer me... Porque realmente eu ia ficar muito assustada. Além do mais, a gente tem um personagem aqui falando pro Joseph que é praticamente impossível ele receber essa questão de inocência do tribunal. Você tem 2 tipos de processo que você pode passar, que é um processo em que eles meio que te inocentam por um tempo, mas depois eles vão vir atrás de você de novo. Ou você pode passar por um processo lento, que é um processo que vai durar a sua vida toda, mesmo que você morra, e você ainda assim vai estar sendo acusada. Então, assim, realmente pra mim seria assustador. É como se eu vivesse o tempo todo sendo vigiada no BBB, sabe? E isso realmente acontece aqui na história. A gente vai ter um personagem que faz parte do tribunal, que ele é um pintor que faz quadros para os juízes importantes desses tribunais. Esse juiz, ele vai falar pro Joseph que tem umas meninas ali, né, que estão na casa desse pintor, onde o Joseph vai visitá-lo. Então, elas são basicamente pessoas que vão estar vigiando também tudo o que está acontecendo na vida do Joseph. E o pintor fala que ele vai ter que prestar atenção porque ele não pode confiar em ninguém. Isso me fez pensar um pouco na história de 1984, do George Orwell, dessa questão de vigilância constante. E esse livro foi publicado depois do processo do Kafka. Acho que tem mais ou menos uns 15 anos de diferença entre esse aqui e esse aqui. É engraçado como a gente percebe como os livros se puxam, né? A gente tá falando de um livro, já vai pro outro. Eu amo isso em literatura. Além dessa questão de vigilância, punição e orgulho pela carreira que a pessoa monta na sociedade, a gente vai ter também a questão feminina aqui dentro desse livro. Basicamente, todas as personagens que aparecem ao lado do personagem Joseph K. são personagens secundárias e que vão estar amando de 3 coisas. Uma pode ser a questão da sexualidade, que elas vão se envolver sexualmente com ele. A segunda é a questão amorosa, de se interessar por ele de maneira romântica. E a terceira é amando de algum poder superior. Eu acho que sendo uma mulher e lendo esse livro, eu consegui perceber isso de maneira bem fácil. Eu não sei se uma pessoa que leu esse livro é um homem vai perceber essa questão, mas eu acho que tá bem frequente aqui na obra as personagens femininas sendo retratadas como meras pessoas que fazem parte do universo masculino. Inclusive tem uma cena aqui que acontece com uma personagem que ela faz parte desse cenário do tribunal, só que ela tem que fazer as coisas para o bem do tribunal e para o bem do marido. Eu não vou entrar muito nessa cena porque ela foge um pouco da história que segue o Joseph K., que é o personagem principal. Se eu tivesse que encaixar esse livro em alguma divisão, eu encaixaria ele na divisão de tragédias, porque sempre parece que tem alguma coisa errada acontecendo. O Joseph mesmo comenta que os funcionários desse tribunal, eles usam roupas muito parecidas e que parecem antigas. Então a gente pode sentir esse aspecto envelhecido ao longo da história. E o personagem também parece que vai ficando envelhecido ao longo do processo que ele passa. Para mim, esse não foi um livro difícil de ler, mas ele também não foi muito fácil. Ele é um livro muito mais intelectual do que emotivo e simples. Ele te faz pensar nas questões que o autor traz aqui dentro e que podem existir inúmeras outras das quais eu nem notei. Se você está procurando um livro para te fazer pensar sobre as coisas da vida e sobre a nossa sociedade, eu acho que esse aqui é uma boa pedida. Mas, por favor, não vá atrás desse livro achando que ele vai ser um livro de processo criminal, em que você vai ter vários plot twists. Não é isso que vai acontecer no livro do Kafka. Inclusive, eu tô usando um aplicativo que chama Cabeceira, que ele é como se fosse um Scooby, né? Que é para você falar sobre as suas leituras. E lá nele, dá a opção de você colocar de 0 até 5 estrelas no livro. Acho que, na verdade, é de 1 até 5 estrelas. E eu dei 3 estrelas para esse livro do Kafka. Não é um livro que eu sinta muita vontade de reler, apesar de querer reler ele para saber se as minhas opiniões iam mudar. Mas ele não é um livro assim tão simples de ser lido. E ele não é um livro que a história vai te empolgar, que você vai querer ler mais de 100 páginas dele em um dia. Não é isso. Mas ele me fez pensar. E é uma coisa que eu tava sentindo muita falta nos últimos livros que eu estava lendo. Na realidade, eu acho que eu nunca peguei um livro, mesmo sendo clássico, que me fez pensar tanto quanto esse livro. E até me senti burra também. Eu acho que tem muito mais coisa que eu posso falar sobre esse livro, só que eu não quero deixar esse vídeo aqui absurdamente longo. É só pra realmente instigar vocês a lerem esse livro, porque eu acho que é um livro que vale a pena de ser lido. Eu acredito que daqui a algum tempo eu queira reler esse livro. Se eu não for ficar com ele, provavelmente eu vou dar pra algum sebo. Ele tá praticamente novinho. Eu ainda vou tirar esses post-its e passar o meu marca-texto. Pra quem for pegar esse livro aqui pra ler no sebo, ver quais foram as partes que eu mais me interessei. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui e até um próximo livro. Tchau, tchau!